Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para os ouvintes, uma ótima semana para todos. Débora viu que estava esquentando aqui, foi passar frio no Rio Grande do Sul, é isso? É isso, eu tô no inverno ainda, né? Tô querendo passar frio. São Paulo já tá com cara de primavera. É, começou, aqui esquentou um pouquinho. Oi, Vera, boa noite. Vem pra cá passar calor, gente, pelo amor de Deus, chega de frio. Mas semana que vem a gente pode fazer um ponto final itinerante aí do seu ladinho, Carol. Olá. Passa o fim de semana com você. Venham. Muito bem, gente. Semana começando e muita coisa acontecendo. Mais uma vez, a gente vai para Brasília. A Samantha Klein vai trazer aqui as negociações em torno da anistia. Oi, Samantha. Oi, Débora, Carol, Vera. As negociações seguem nos bastidores com reuniões, principalmente fora da Câmara dos Deputados. Inclusive, os líderes do PL estão buscando aí pelo menos 300 assinaturas para apresentar um projeto de anistia que favoreça o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que é a ideia? Eles dizem que já tem os 257 votos necessários para aprovar uma urgência ainda nesta semana, porém a intenção é demonstrar força a esse projeto e pressionar também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ao mesmo tempo, já se tem como certo que um requerimento de urgência não vai ser aprovado nesta semana, nestes próximos dias. Há uma ala do PL fala em semana que vem, mas a ala majoritária, inclusive aquela que tem ali o líder Sóstenes Cavalcante, acredita que é importante aguardar os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro para se ter essa questão com o STF, digamos assim, pacificada, entre aspas, né? Porque eles não dizem que é algo pacificado somente com uma anistia ampla e restrita. Porém, chegar a esses 300 votos não é tão fácil assim, pois parte do Centrão, com o qual conta o PL, não aceita um projeto tão amplo assim. Há um entendimento que a opinião pública ela é dividida e que não é tanta gente assim que quer uma anistia ampla e restrita que absolva aí os réus da trama golpista. Em outra frente, integrantes do PL afirmam ainda que a desistência do governador de São Paulo em vir a Brasília hoje não vai atrapalhar a articulação. Lembrando que a fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre haver um planejamento de golpe, acabou sendo decisiva para que Tarcísio não viesse hoje a Brasília, pois a manifestação de Valdemar foi vista como um aceno a uma substituição rápida. Por outro lado, o Palácio do Planalto, por sua vez, está atuando para frear qualquer possibilidade de perdão a Bolsonaro e outros condenados. A ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais está se reunindo com líderes da base. Hoje ainda vai falar em estratégias, mas o presidente Lula também chamou Hugo Mota, presidente da Câmara, para uma reunião hoje. Justificativa oficial, somente projetos de interesse do governo, mas fato é que o tema da anistia também passou por essa reunião almoço com vocês. Ô, Samantha, você fez menção aí àquela declaração do Valdemar Costa Neto e como isso também impactou a decisão do governador de São Paulo de não ir a Brasília. Isso gerou uma grande irritação entre os bolsonaristas e ele também depois voltou atrás, né? Como é que foi isso? Irritação no bastidor. Assim, publicamente a gente conversa ali com o pessoal do PL, eles dizem que não, que foi só uma fala mal colocada. Da mesma forma, quando ele comparou Bolsonaro a Che Guevara como um mito para as próximas gerações. Mas fato é que
causou um mal-estar gigantesco. E hoje teve nota oficial do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizendo que ele diz o seguinte, a nota, olha, durante um evento realizado no interior de São Paulo, uma declaração minha acabou sendo interpretada de forma equivocada e gerou repercussão. É importante essa frase aqui, porque pelo menos ele não disse, olha, foi retirado do contexto, porque seria impossível. Afinal de contas, ele disse, houve um planejamento de golpe de Estado. A gente até tem a sonora aí com vocês, para a gente ouvir o que ele falou e por que gerou uma repercussão tão ruim internamente. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte, se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo. Bom, hoje a nota disse, nunca houve um planejamento de golpe. Ele também citou o voto do ministro Luiz Fux durante o julgamento da trama golpista, falando que Bolsonaro não participou de uma tentativa de golpe de Estado. Fato é que incomodou muito os bolsonaristas e ele teve que vir a público. Um outro bastidorzinho é que agora Valdemar está aceitando todos os pedidos de entrevista para esta e próxima semana, justamente para tentar se explicar, ou pelo menos refazer a sua fala relacionada ao último sábado. Tem gente que acha que foi proposital, sim, mas agora ele está buscando aí diminuir a temperatura, Vera. Obrigada. Ô Vera, só para trazer um dado aqui da pesquisa da Datafolha que saiu nesse fim de semana, que mostra que 54% dos brasileiros são contra o Congresso Nacional aprovar a anistia e, consequentemente, ampla e restrita, né? Livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros 39% defendem a ideia. Essa pesquisa foi feita nos dias 8 e 9 de setembro, com eleitores de 113 municípios do país. Agora, com relação a esse mal-estar causado por essa fala de Valdemar Costa Neto, agora tentando consertar, e aí, foi proposital ou não? Ele tem falado muitas coisas muito confusas há bastante tempo, né? Falou aquela história do Che Guevara, depois na semana passada, numa entrevista ao Estúdio I, também falou um monte de coisa que não deu para entender direito. Eu acho isso de menor importância. Eu acho que ele deve estar desesperado para voltar atrás, até porque o Bolsonaro pediu essas reuniões semanais com ele. Então, ele vai ouvir bastante se isso for deferido. Então, acho que está querendo limpar a barra para essas visitas não serem tão tensas e tortuosas. Eu acho que o mais importante disso que a Samantha nos trouxe é essa questão de como vai ser essa costura entre o Hugo Motta e o governo em torno do projeto de anistia. É uma costura muito complexa, porque ela pressupõe que você vote o pedido de urgência na discussão da anistia para derrubar. Então, você aceita votar a urgência para derrubar a urgência. Mas eu acho que o governo não tem assim tanta garantia de que tenha os votos suficientes para derrubar o pedido de urgência. Passei o dia hoje tentando entender de onde vem essa certeza de que seria possível derrubar o projeto de da urgência do projeto de anistia para aí se negociar um texto mais brando que ninguém sabe direito qual é. Se seria aquele texto do Senado que estava sendo articulado pelo presidente Davi Alcolumbre, se seria um texto intermediário entre os dois. O fato é que me parece que o governo não tem essa certeza e está tentando, está flertando aí com a possibilidade de, por exemplo, passar o projeto a urgência para a votação do projeto de anistia. O que o governo preferiria? Que tudo isso ficasse para depois, até porque a gente sabe que o julgamento ainda não terminou, tem uma série de recursos ainda para serem discutidos, protocolados, nem o acórdão saiu, etc. E, enquanto isso, a Câmara fizesse uma grande mobilização para votar o projeto do imposto de renda. Qual é o empecilho para isso? O empecilho para isso é justamente que a bancada do PL vai tentar obstruir de todas as maneiras a discussão desse projeto. O governo começou a semana pisando no acelerador
da pressão pelo projeto do IR. Tem muitas publicações nas redes sociais falando em justiça tributária, explicando ali de uma maneira bem didática como é esse projeto, a quem ele beneficia, quem vai pagar mais, que é uma fatia irrisória da população, etc. Então, toda a bala do governo, toda a munição está voltada para a aprovação deste projeto. Esse seria o ideal. Se para isso tiver de tirar a anistia do caminho, eles estão querendo topar votar a urgência na expectativa de derrubá-la. Mas eu acho que é uma jogada bastante ousada. Agora, Vera, já tem gente dizendo que tudo isso seria sinal de que o Centrão rifou ou está rifando o Bolsonaro depois da condenação. Você acha que é esse o clima ou é um pouco de teoria da conspiração e paranoia bolsonarista? Eu acho que não dá para dizer que rifou, porque esses votos bolsonaristas são essenciais para qualquer candidato, mas o Centrão quer que ele coloque a fila para andar, quer que ele defina o candidato à presidência do ano que vem. Acha que já está demorando demais essa definição, porque tem muitos pré-candidatos com campanhas na rua, precisaria unificar esse campo aí que vai da centro-direita até a extrema-direita bolsonarista. E, para isso, eles querem que o Bolsonaro meio que saia do caminho, que deixe de ser um anteparo à discussão da candidatura presidencial. Então, a pressão, neste momento, é para isso. E eu acho que ficou óbvio do julgamento, né? Uma das conclusões óbvias para quem é minimamente inteligente é que o Supremo não vai topar nada que pareça com anistia. Não adianta ser branda, não adianta ser disfarçada. Eles disseram nos votos, os ministros já disseram nos votos que para esses crimes não cabe anistia, não cabe indulto, não cabe perdão, não cabe nada. Então, se qualquer um desses projetos bater lá, vai ser considerado inconstitucional. Então, eu acho que tem muita gente no Centrão que quer parar de dar murro em ponta de faca e quer sair adiante com a discussão do que realmente é relevante para esse grupo, que é a sucessão do presidente Lula. Bom, e o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Bolsonaro receba algumas visitas, entre elas a do relator do projeto da anistia, tem alguns líderes da oposição também. A Isa Staciarini tem as informações. Oi, Isa, boa noite. Oi, Carol, muito boa noite agora. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a visita de alguns aliados, inclusive do relator do projeto da anistia na CCJ da Câmara, o deputado Rodrigo Valadares, para a próxima segunda-feira, dia 22 de setembro. Esse pedido foi feito pelos advogados do ex-presidente hoje e ocorre justamente aí na esteira da tentativa de se aprovar um perdão, inclusive para beneficiar o próprio Bolsonaro. Moraes também autorizou a ida do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, para o dia 25 de setembro e concedeu o aval para todos os outros pedidos, por exemplo, para a visita do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, para a ida do líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, e também autorizou as idas do senador Wilder Moraes, do PL, e também do ex-ministro Adolfo Saxida. Essas autorizações foram dadas no mesmo dia do pedido da defesa e sobre a solicitação feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Moraes pediu para que a defesa do ex-presidente se manifeste sobre esse pedido feito pelo governador e ainda autorizou a ida de um grupo religioso para fazer orações depois de amanhã, quarta-feira. Nessa decisão, Moraes citou que todos os presos, sejam provisórios ou definitivos, têm direito à assistência religiosa. É com vocês. Obrigada, Isa. A caravana, né, Vera? Tem 6 aí autorizados. O Tarcísio também está pedindo para visitar o Bolsonaro. Ele está preso, né? Tá certo que o ministro Alexandre de Moraes autorizou, mas não tem uma certa distorção aí, não? Eu acho que agora ele vai ser benevolente, por assim dizer. Vai deixar todo mundo visitar, até porque não vai querer mais imputações de que está sendo arbitrário, de que está perseguindo o Bolsonaro, de que está impondo algum tipo de silêncio absoluto a ele. Então, eu acredito que até a definição
realmente do acórdão, da pena, onde vai cumprir a pena, onde começa o cumprimento da pena, o Alexandre de Moraes tende a ser mais ou menos tranquilo em relação a isso, principalmente em relação a esse tipo de visita de religiosos ou de aliados políticos. Então, acho que seguirá assim, a não ser que estão os pedidos até numa maneira de testá-lo. Acho que ele vai ficar num limite do razoável ali, do que é minimamente factível em termos de deferição. E eu acho que ele vai ser mais cauteloso com as saídas. As saídas vão ser só para fins realmente hospitalares, médicos, etc. E sempre com escolta, como a gente viu nesse fim de semana, uma escolta ultra reforçada. Então, com manifestações, com saídas, eu acho que ele tende a ser mais rigoroso, mas vai liberar as visitas da defesa, dos políticos e dos familiares quando forem solicitadas. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a Polícia Penal do Distrito Federal explicar a demora no retorno de Bolsonaro à prisão domiciliar depois desses exames, depois dessa ida ao hospital. Esse prazo, então, começa a contar assim que a Polícia Penal for notificada. E a gente pode seguir agora para o próximo assunto, para o próximo tema. A Karen Lemos acompanhou o ministro Gilmar Mendes em São Paulo, que falou sobre a anistia e também criticou um colega da corte, né, Karen? Boa tarde. Verdade. Boa tarde, Débora, Carol, também a Vera e aos ouvintes. O decano do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes, criticou o voto de Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento por tentativa de golpe de Estado. A gente foi num evento em São Paulo em que o Gilmar estava, conversou com jornalistas e ele disse que considerou o voto do colega dele, Luiz Fux, como repleto de contradições. A meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Questionado como ele julgaria essa matéria se fosse parte da primeira turma da Suprema Corte que analisou, que fez esse julgamento, o decano disse que votaria de maneira inequívoca com o relator Alexandre de Moraes, que condenou tanto o ex-presidente Bolsonaro quanto os outros 7 réus por crimes como organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Gilmar Mendes chegou a comparecer ao tribunal para acompanhar a sessão em um dos dias do julgamento. E o ministro afirmou que sobre a visita que ele fez ali à sessão, ele disse que, como o governo Bolsonaro foi um momento mais grave que o país viveu de ataques a instituições, o Supremo precisava mostrar união, né? Por isso que ele compareceu. O decano também considerou a decisão da corte com um veredicto bastante seguro e com votos coerentes, à exceção do Fux, claro, como ele disse. E, para ele, o Brasil deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe e atentados contra a democracia precisam ser punidos. E, por fim, falando de anistia aqui, quando perguntado sobre esse projeto de anistia que a oposição tenta costurar no Congresso, Gilmar pontuou que a matéria é inconstitucional. Para ele, a proposta fere cláusulas pétreas da Constituição, portanto. Débora. Obrigada, Karen Lemos, pelas informações em São Paulo. Esse voto do ministro Luiz Fux, né, Vera, vai ficar em destaque por muito tempo ainda, seja para quem critica, seja para quem apoia. A declaração do ministro Gilmar Mendes hoje confirma o que você já tinha dito semana passada sobre o isolamento de Fux, e o voto dele também foi mais combustível para que a discussão sobre a anistia ganhasse ainda mais corpo, né? Vinha ganhando nos últimos dias, nas últimas semanas, mas que se inflamasse ainda mais, né? Exato, mas isso que ele fez não é nada usual, né, Débora e Carol, que é você criticar publicamente o voto de um colega, apontar incoerência e demonstrar essa contrariedade em público e nominalmente. Ele poderia dar uma indireta, falar ali alguma coisa quando tivesse uma sessão, mas ele numa entrevista, fazer uma menção assim tão direta e tão a quente, né? O voto foi na semana passada. Isso é raríssimo no Supremo. A gente sabe que esses 2 ministros, em especial, eles não têm a melhor das relações possíveis. No passado, houve um entreveiro no TSE
quando o ministro Fux votou de uma determinada maneira naquele processo da cassação da chapa Dilma Temer, que era uma maneira diferente daquela que vinha sendo costurada nos bastidores e que ele, segundo, né, na época se falou, tinha se comprometido a votar, ele mudou ali o direcionamento do voto dele entre uma sessão e outra. Isso causou um certo mal-estar entre os colegas, e um dos colegas era o próprio ministro Gilmar. Então, desde então, tem uma rusga permanente entre os dois nos bastidores, mas que nunca tinha se tornado pública desta maneira, a ponto de fazer uma admoestação pública a um colega. Vamos ver como vão ser as sessões do Pleno de agora em diante, como vai ser a retomada dos trabalhos na primeira turma, porque tem muita coisa ainda para ser discutida por lá. A questão toda dos recursos, toda a questão do início do cumprimento das penas, onde vai se dar, o que cabe ou não de recursos, se vai ter algum pedido de prisão de caráter humanitário pela idade e pelo estado de saúde do Bolsonaro e de alguns outros dos condenados. Então, tem muitas coisas que vão exigir uma troca entre os ministros, troca de ideias, e esse isolamento pode ser demonstrado em outros eventos de agora em diante. Ele cita um ponto que até foi citado ali durante o voto do Fux, ele não admitiu a parte, mas teve um momento, acho que estava indo para o intervalo, em que o Flávio Dino vira para ele e fala: você está absolvendo todo mundo e condenando o Mauro Cid, é isso mesmo? E aí o Gilmar usa esse mesmo argumento, né? Olha, se não teve crime, então não tinha que condenar ninguém, né? Exato. Teve até uma parte que o gabinete depois corrigiu, porque tinha uma definição que era totalmente incongruente sobre o que eram os crimes ali de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, se tinha havido consunção ou não, sendo porque ele não tinha reconhecido a existência dos crimes antes. Então, foi um voto confuso, um voto contraditório internamente, né, intrinsecamente, e também em relação a votos anteriores do ministro. Isso ainda vai render muito pano para manga, com certeza. Até porque, né, Vera, tem também o julgamento dos outros núcleos. O 2, o 3 e o 4 estão na fase de alegações finais, ou seja, a última fase antes dos processos serem liberados para julgamento, né? Vamos ver se ele vai achar que ainda tem mais alguém que estava ali em concurso de pessoas, né, porque ele diz que não tem organização criminosa, mas condenou o Cid e o Braga Neto por tentarem abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Resta saber se foram só esses dois ou se para baixo, lá nos kids pretos ou nos militares de patente menor, ele também vai reconhecer alguém que tenha cometido uma tentativa de crime ou não. Ainda está por ser visto como o ministro vai votar de agora em diante. Vou fazer mais um intervalo? Na sequência tem o repórter CBN e a gente volta com mais Viva Voz. Tá. Viva Voz de volta, e em São Paulo o André Pinheiro tem mais informações sobre a ameaça de novas sanções ao Brasil após a condenação de Jair Bolsonaro. Oi, André. Oi, Débora. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou hoje que novas medidas podem ser anunciadas nos próximos dias em função da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao canal americano Fox News, ele também se referiu aos ministros do Supremo Tribunal Federal como juízes ativistas e disse, sem citar nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, que um magistrado tentou impor reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos. No governo americano, Rubio ocupa o cargo equivalente ao chefe da diplomacia. Na entrevista, Rubio também disse que o julgamento no STF foi apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou atingir empresas americanas e até pessoas operando a partir dos Estados Unidos. Na semana passada, após a primeira turma sentenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, o secretário de Estado americano escreveu em um post no X
que o país responderá de maneira adequada a essa caça às bruxas. A reação americana já era esperada por integrantes do governo Lula, que avaliam que os anúncios podem ser sanções individuais que têm como foco autoridades brasileiras, como aconteceu com Alexandre de Moraes. Em julho, após a articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o magistrado foi alvo da imposição da Lei Magnitsky, que, entre outras restrições, incluía o bloqueio de cartões das bandeiras Visa e Mastercard mantidos pelo Banco do Brasil. Além de Moraes, outros 7 integrantes do Supremo tiveram os vistos americanos suspensos em julho, com exceção dos ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Bolsonaro, e Luiz Fux, único integrante da primeira turma que votou pela absolvição do ex-presidente na semana passada. Débora. Obrigada, André Pinheiro, pelas informações em São Paulo. Bom, os ministros já estão sem visto, né, Vera? Essas sanções individuais viriam contra familiares de Alexandre de Moraes? É o esperado, né? O que está sendo pedido pelo Eduardo Bolsonaro e os aliados dele que operam essa tentativa de sanções lá nos Estados Unidos contra a mulher do ministro, os sócios dela, também em relação a outros ministros do Supremo, e agora eu imagino que os demais ministros da primeira turma tenham entrado no radar, né, com exceção do ministro Luiz Fux. Eles fizeram questão de dizer durante o julgamento que esse tipo de ameaça não vai alterar em nada as decisões da corte. Então, acho que o impacto tende a ser quase nenhum. Mas tem aí uma reclamação formal do governo brasileiro que foi feita na sexta-feira junto à ONU. Por quê? Porque a gente está se aproximando da Assembleia Geral da ONU, que acontece no próximo dia 23, portanto, semana que vem, e tem já várias pessoas que tiveram visto ou negado ou cassado. Entre elas o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, por um fato que não tem nada, absolutamente nada a ver com o governo Bolsonaro, por uma questão ligada ao programa Mais Médicos, mas não de agora, lá de trás, do primeiro governo da Dilma. Teve aí uma dúvida sobre se tinha sido cassado ou não o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nunca se conseguiu confirmar isso ou não, mas o fato é que a comitiva do Lula talvez seja afetada por essa questão de várias autoridades não terem visto. Isso se eles não quiserem fazer algo mais bizarro e caçar vistos de outras autoridades do governo brasileiro às vésperas da Assembleia Geral da ONU, que eles estão dizendo que essas sanções saem na semana que vem. Então, essa ida do Lula e o fato de que, tradicionalmente, nesse evento, o presidente brasileiro, qualquer que seja ele, faz o discurso de abertura da Assembleia Geral, pode ser um momento de tensão nessas relações. Seja pelo fato de que o presidente pode fazer menção a esse momento de muita rusga com os Estados Unidos, ou seja, caso o governo americano tente impor novas sanções coincidindo com a realização da Assembleia Geral da ONU. Então, existe essa dúvida no ar, muita preocupação em relação ao que pode vir. O empresariado também um pouco preocupado com a possibilidade, que é considerada mais remota, de que essas sanções venham de novo na seara comercial. Então, vamos aguardar para ver se vem algo mesmo na semana que vem, porque essa coisa dos prazos também do governo americano não é tão linear. Muitas vezes eles falam, vem semana que vem amanhã, e essas coisas não acontecem nesses prazos, né? Então, vamos aguardar para ver o que vai ser anunciado, se é que vai ser anunciada mais alguma coisa. O governo pediu Desculpa, Carol, só para trazer uma informação aqui, que na verdade o governo está guardando o visto diplomático para o Padilha, né? Porque o visto dele tinha vencido. Aí caçaram o da filha, da esposa. Esse visto diplomático, para que ele vá à ONU acompanhar o presidente Lula, já foi pedido, só que não tem resposta, né? Esse e alguns outros vistos. E tem essa preocupação aí que a Vera trouxe dessa resposta vir de uma forma negativa. Não, eu ia comentar só que, apesar de todo esse temor, a reação do Trump, até agora pelo menos,
foi até branda, né? Ele considerou terrível o resultado, mas assim, não fez uma declaração super enfática depois da condenação, e tem o Marco Rubio acenando com a possibilidade de novas sanções, mas assim, até agora, só com passo de espera, né? O chefe do Departamento de Estado falando já tem um certo peso, né? E ele chamou o ministro de violador sistemático e contumaz de direitos humanos, disse que ele tenta impor aí algumas restrições a cidadãos americanos, enfim, fez ali um bololô, e foi, a meu ver, bastante indevida todas as manifestações que ele fez até agora. O Trump, pessoalmente, falando menos, mas, de qualquer maneira, não deixa de ser uma interferência bastante indevida, bastante sui generis do governo americano num julgamento livre, independente e realizado em conformidade total com a legislação brasileira, como foi esse. Agora, Vera, nesse caso específico da Assembleia Geral da ONU, é claro que a decisão dos Estados Unidos sobre os vistos é soberana, mas tem uma certa obrigação, tem uma obrigação internacional, digamos assim, de se conceder esses vistos para participar do evento, porque a sede da ONU fica nos Estados Unidos. A negativa desse visto, de novos vistos, no caso para brasileiros, isso poderia trazer algum impacto internacionalmente com outros chefes de estados, caso o Trump diga, não, agora parte da delegação brasileira não vai vir para a Assembleia Geral da ONU, vou negar esses vistos. Isso pode gerar um impacto grande ou não? Eu acho que teria bastante impacto, Débora. Eu acho que essa Assembleia já vai se dar sob uma nova ordem mundial ali, e isso vai ser sentido de qualquer maneira na Assembleia. Já tem a questão dos palestinos, que estão com a possibilidade de ida negada. Vai haver problemas assim com delegações de vários países com os quais o Trump está em reta de colisão, e o Brasil é um deles. Então, eu acredito que haverá nos discursos, certamente no do Lula, muito provavelmente no de outros chefes de Estado, críticas em relação a essa maneira como o Trump faz a sua política externa, absolutamente arbitrária, absolutamente unilateral, misturando questões políticas e questões comerciais, misturando questões de guerra, portanto, em relação aos seus aliados, com o resto da sua diplomacia. Então, eu acho que essa vai ser uma Assembleia Geral marcada pela volta do Trump ao poder e o que isso significou para desorganizar o tabuleiro global. Certamente esse vai ser o signo dessa Assembleia Geral da ONU. A gente faz mais um intervalo e volta daqui a pouquinho com mais Viva Voz. Estamos de volta com informações em Brasília sobre a decisão do ministro Flávio Dino de suspender repasses de emendas a 9 municípios, entre eles aqui o Rio de Janeiro. A Isa Staciarini traz as informações. Oi, Isa. Oi, Carol. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou hoje que o governo suspenda o repasse das chamadas emendas PIX para 9 municípios, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, por não cumprirem regras de transparência e rastreabilidade. As falhas foram identificadas depois de um relatório da Controladoria Geral da União, que fez uma auditoria nos 10 municípios que mais receberam emendas individuais entre 2020 e 2024. Só São Paulo cumpriu as exigências de rastreabilidade e transparência, só que 9 municípios não atenderam a essas regras e vão ter os recursos suspensos. As cidades são de estados como Bahia, Amapá, Roraima e Rio de Janeiro. Dino determinou que a CGU encaminhe à Polícia Federal o relatório das irregularidades e mandou ainda que a PF investigue os casos para identificar supostos desvios, superfaturamentos e favorecimento de empresas. Essas 10 cidades receberam ao todo 724 milhões e 800 mil reais via transferências especiais, que ficaram conhecidas como emendas PIX, pela agilidade ao repasse. Carol.
Obrigada, Isa. Essa história das emendas é um calcanhar de Aquiles do Congresso e para vários parlamentares, né, Vera? Porque é uma caixa preta, né? Sobretudo essa modalidade aí, emenda PIX, né? Chama a atenção o timing, né, Carol? Veja, o ministro estava envolvido ali no julgamento até a semana passada. Muitas notas foram publicadas na semana passada de que algumas coisas estavam represadas em razão do próprio julgamento e que iria sair coisas do Supremo depois desse período. A gente via políticos do Centrão muito agitados, bastante tensos com esse assunto emendas, né, que é um assunto que virou um litígio já bastante estendido entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, e tem um braço também que vai além do cumprimento ou não das regras, que é um braço de investigação, né? As investigações que estão na Polícia Federal e que geraram inquéritos que estão espalhados por diversos ministros, essas também são uma fonte de insatisfação, principalmente por parte de políticos do Centrão. Alguns deles se queixam de perseguição a familiares, também a aliados, têm tentado obter informações de inquéritos e esbarram muitas vezes na falta de autorização por parte de ministros do Supremo para obter acesso a inquéritos que são sigilosos. Então, esse clima de desconfiança, de tensão, de temor de que algo grande esteja para explodir em relação a políticos, ou ligado àquela operação casada que pegou muita coisa do PCC, ou ligado a emendas, isso está presente em todos os lugares em que você vai em Brasília. Quando você vai conversar num ministério, quando você vai conversar num gabinete do Congresso, quando você vai conversar num gabinete do Supremo, existe essa sensação geral de que podem estourar um ou mais escândalos envolvendo políticos, e as emendas são claramente um desses mananciais aí pelos quais passam essas investigações. E a liberação dos recursos estava atrasada, né, Vera? O primeiro lote de emenda PIX aconteceu só no início agora de setembro. Foram empenhados pouco mais de 2 bilhões de reais. Agora, essa suspensão pode impactar na pauta da Câmara, atrasar ainda mais, por exemplo, o projeto de isenção do IR? Pode atrapalhar. Claramente pode atrapalhar. A gente sabe que esse é o grande assunto de interesse de parlamentares hoje. Se passou a fazer política tendo a emenda como o grande trampolim, a grande plataforma política, e toda vez que esses valores ficam represados, isso gera essa insatisfação que você está falando. E agora a gente tem um projeto que está ali na boca do gol para ser votado, porque já passou na comissão, está pronto para ser pautado no plenário, mas cujo relator é o Arthur Lira, que sempre operou essa questão das emendas muito de perto. Da mesma maneira, a gente saber qual é o humor em relação à anistia também vai passar por isso, né? A possibilidade de atrair mais ou menos parlamentares para um lado ou para um outro passa também pela satisfação ou não desse pessoal com o fato de suas emendas estarem sendo atendidas ou não. Então, vai ser uma semana de muita agitação, muita negociação, e ninguém sabe direito, né? Quando o Supremo dá umas decisões dessas, que são ali exigindo o cumprimento do acordo, a transparência das emendas, ele faz isso afinado ou não com o governo? Eu viro e mexe e faço essa pergunta para sondar ali o ambiente. Os políticos têm certeza que sim, que o governo joga junto com o ministro Flávio Dino. O governo e o Supremo juram que não tem nada disso, e que, inclusive, o ministro acha que o governo passa pano para o descumprimento do acordo e não exige que ele seja tão transparente quanto deveria ser. Então, tem aí essa coisa que é um jogo de pôquer, que você não sabe quem está blefando, quem tem carta, mas está todo mundo ali fazendo aquela poker face. Agora, gente, a política das Alagoas vai dar as caras aí nesse projeto do imposto de renda também, viu? Porque o senador Renan Calheiros disse hoje que vai pautar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da qual ele é presidente, um projeto alternativo ao texto que está tramitando na Câmara, de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
O texto que já está tramitando é relatado pelo Arthur Lira, que todo mundo sabe que é desafeto do Renan, né, adversário político dele em Alagoas, esse projeto que está parado. Então, uma forma aí do Renan também dar uma alfinetada no adversário e pressionar pelo avanço dessa medida. Renan disse o seguinte: o governo enviou a proposta que isenta imposto de renda. Esse projeto demorou 4 meses apenas para ser votado por uma comissão especial da Câmara. Tem uma tramitação atípica e, pela lentidão inegável, eu quero contribuir para agilizar a proposta. Decidi pautar na CAI um projeto do senador Eduardo Braga, do MDB, de isenção para quem ganha até 5 mil. Isso representa mais dinheiro no bolso do trabalhador e crescimento da economia. Será que vai dar confusão isso aí? Na semana passada eu tinha falado com ele tinha sugerido que o governo editasse uma medida provisória, como maneira de justamente sair dessa dependência do Hugo Mota decidir uma data ou não para pautar o projeto. E agora ele fez isso, criou um projeto concorrente ali, como se fosse uma duplicata do projeto, começando pelo Senado, para tentar causar um fato político, e principalmente um fato político em Alagoas, né? A gente sabe que o Lira é candidato ao Senado no ano que vem, e aí o Renan tentando mostrar o seguinte: olha, a gente está do lado de quem ganha menos e está querendo praticar a justiça tributária, mas o projeto está há meses lá na Câmara, não anda, por obra e graça do Lira. Lira sempre vai dizer que não, que ele já entregou o relatório dele, que o projeto já foi votado na comissão, mas a gente sabe que ele tem muito poder e muito peso para decidir o que é pautado no plenário ou não. Então, sim, essa guerrinha particular também tende a esquentar nos próximos dias, Carol. Tem mais um tema aqui para a gente tratar no Viva Voz, a retração da economia. Igor Cardim traz os detalhes. Oi, Igor. Débora, pelo terceiro mês consecutivo, a economia brasileira recuou. Segundo o IBC-BR divulgado pelo Banco Central, a atividade econômica caiu 0,5% em julho, na comparação com o mês anterior. O índice funciona como uma prévia do PIB e o resultado veio pior do que as estimativas do mercado financeiro, que apontavam para uma retração de 0,2%. A última vez que o IBC-BR registrou alta tinha sido em abril, quando subiu 0,4%. Desde então, vem numa desaceleração crescente, retraiu 0,1% em maio e 0,2% em junho. A queda agora foi maior e puxada principalmente pela indústria, que recuou 1,1%, e pelo agro, com queda de 0,8%. O setor de serviços também foi negativo. A piora no indicador já era esperada, por economistas por conta da alta taxa de juros que segue em 15% ao ano. Mesmo assim, no acumulado desse ano, o índice ainda acumula alta de 2,9% e 3,5% nos últimos 12 meses. Mesmo com o índice negativo em julho, o mercado manteve a previsão de crescimento do PIB para 2,16% neste ano. O governo segue mais otimista e projeta uma alta de 2,5%. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. E quarta-feira, né, Vera, mais conhecido como depois de amanhã, tem anúncio do Copom, taxa Selic. A expectativa é que a taxa seja pelo menos mantida em 15%. Exato, eu tive em algumas conversas sobre isso, sobre economia, na semana passada em Brasília. Essa preocupação muito grande com os efeitos, principalmente dos juros, bem mais, inclusive, do que os efeitos do tarifaço nas exportações, para esse freio na economia. Embora as autoridades acreditem que o crescimento ainda vai superar bastante os 2%, eles acham que isso tem um reflexo de longo prazo, principalmente no ano eleitoral. Então, gostariam que o BC começasse a puxar os juros para baixo, frear agora e começar a puxar para baixo com uma queda, uma redução, pelo menos ainda nesse ano. Acho ousado esse plano. Tudo bem que a inflação está caminhando para dentro da meta, mas ainda está muito longe do centro da meta. Então, vamos ver como vai vir o próximo Copom, mas essa preocupação é grande. Essa tentativa de convencer a diretoria do Banco Central de que os efeitos de uma queda muito grande na atividade econômica são muito deletérios e que, no entendimento do governo, o BC já foi bastante longe
no remédio dos juros e que agora está na hora de cessar essa política. Vamos ver se isso vai funcionar com Gabriel Galípolo e sua diretoria colegiada. Vera Magalhães, muitíssimo obrigada. Amanhã tem mais Viva Voz. Até. Até amanhã, um ótimo ponto final para vocês. Até lá. Beijo, Vera.